Polônia. Terra de florestas densas. Terra de cidades históricas. Terra de lendas, tradições e coragem. Há uma terra onde a história se encontra com a modernidade. Um país que sobreviveu a desafios imensos e ainda hoje encanta o mundo com sua cultura, arquitetura e natureza. Bem-vindo à Polônia. Aqui em cidades como Cracóvia e Varsóvia, o passado encontra o presente. Ruas de paralelepípedos, castelos medievais e praças vibrantes contam histórias de reis, batalhas e tradições que resistem ao tempo. A Polônia também é um país de natureza impressionante. As montanhas Tatra oferecem picos cobertos de neve e trilhas deslumbrantes, enquanto os lagos da Mazúria refletem céus infinitos perfeitos para quem busca paz e aventura. Mas a Polônia também é um caldeirão cultural. Do pierogi tradicional ao jazz contemporâneo do folclore, da região da Silésia às artes modernas de Varsóvia, a diversidade cultural é fascinante. Antes de começarmos nossa jornada pela Polônia, pergunto a você, o que faz deste país tão especial? Serão seus castelos medievais, suas paisagens naturais ou a força e tradição do seu povo? Partilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para explorar comigo os castelos, cidades históricas e paisagens mais deslumbrantes da Polônia. Wrocław. Localizada no oeste da Polônia, Wrocław é conhecida pelos seus rios e canais. Mas o que realmente define a cidade é a vida diária das pessoas. Estudantes, trabalhadores, comerciantes e famílias que tornam a cidade viva todos os dias. O centro histórico Rynek é uma praça cheia de atividade. Cafés, restaurantes, lojas e mercados funcionam diariamente, mostrando que a cidade não existe só para turistas, mas para quem trabalha e vive aqui. Wrocław tem forte presença cultural. Museus, teatros, bibliotecas e galerias são frequentados não só por turistas, mas por moradores que estudam, participam de cursos e assistem a apresentações, tornando a arte parte da rotina diária. A cidade carrega história nas suas construções, da prefeitura gótica às igrejas históricas. Cada lugar conta sobre as mudanças políticas e sociais da região. O aprendizado vem de conversar com moradores ou guias locais que explicam os detalhes por trás desses edifícios. A vida cotidiana é visível nas ruas, bicicletas passando, trabalhadores indo para o emprego,
estudantes carregando livros e famílias comprando nos mercados. Wrocław é uma cidade que funciona de forma concreta, sem glamour, mas cheia de vida. Os bairros próximos aos canais mostram como a cidade é usada na prática. Pessoas caminham, correm, passeiam de barco ou se encontram em cafés, mostrando interação cotidiana entre moradores e ambiente urbano. A gastronomia é prática e acessível. Pierogi, sopas, carnes e pães artesanais podem ser encontrados em mercados e pequenos restaurantes, mostrando ingredientes locais e tradição familiar. As pessoas são diretas, curiosas e dispostas a compartilhar experiências. Conversar com um vendedor, estudante ou guia local revela histórias sobre a cidade, seu crescimento e como a vida cotidiana molda Wrocław. Wrocław mostra que uma cidade é feita tanto de história quanto de rotina. Quem visita leva consigo não só memórias visuais, mas também experiências reais de aprendizado, convivência e cultura viva. Poznań. Localizada no oeste da Polônia, Poznań é uma cidade com forte tradição comercial e acadêmica. Apesar de menor que Varsóvia ou Cracóvia, é uma cidade ativa, onde comércio, estudo e cultura se misturam na rotina diária. O centro histórico Stary Rynek é um espaço funcional, cheio de cafés, restaurantes e lojas. Aqui, moradores circulam, trabalham e se encontram, mostrando o dia a dia real da cidade, longe das imagens turísticas. Poznań tem tradição cultural e acadêmica forte. Museus, teatros e universidades estão integrados à cidade, e frequentá-los permite conhecer tanto a história quanto a vida cotidiana da população. O centro histórico guarda histórias em cada edifício. Da prefeitura ao Museu Nacional, os prédios mostram como o comércio, governo e cultura se desenvolveram juntos ao longo dos séculos. A rotina urbana é concreta. Pessoas trabalhando, estudantes a caminho da universidade, famílias nos mercados e cafés. Poznań mostra como uma cidade combina história e vida cotidiana de forma prática. O bairro de Ostrów Tumski reflete a tradição religiosa e social. Igrejas históricas e pequenas ruas mostram como a fé e a vida comunitária se mantêm vivas, e é possível aprender com moradores sobre costumes locais. A gastronomia é prática e direta. Pratos típicos poloneses, como pierogi, sopas e carnes assadas, estão disponíveis em mercados, cafés e restaurantes, permitindo experimentar a rotina alimentar local. Os habitantes de Poznań são acolhedores e diretos.
Conversar com comerciantes, estudantes ou guias locais revela a história real da cidade e suas práticas cotidianas. Poznań ensina que a história, cultura e vida cotidiana podem andar juntas. Quem a visita leva experiências concretas de aprendizado, convivência e contato real com a cultura local. Wieliczka. Localizada perto de Cracóvia, Wieliczka é famosa pela mina de sal, patrimônio mundial da Unesco. Mais do que turismo, a cidade oferece experiências que conectam visitantes à história e à vida cotidiana local. A mina de sal tem túneis, capelas e esculturas feitas em sal. Guias explicam o funcionamento histórico da mineração e como ela moldou a economia e o cotidiano da cidade. Caminhar pelas ruas de Wieliczka é observar moradores, artesãos e guias, percebendo como a tradição da mineração de sal ainda influencia a identidade local. Igrejas e capelas na cidade revelam a importância da fé na comunidade. Eventos religiosos e celebrações tradicionais mostram como cultura e espiritualidade se entrelaçam no cotidiano. O comércio local inclui produtos artesanais e lembranças que conectam visitantes à história mineradora e ao patrimônio cultural da cidade. Wieliczka realiza festivais ligados à arte e cultura local, incluindo eventos de música, exposições e celebrações que reforçam a identidade da comunidade. Trilhas e áreas ao redor permitem compreender como o relevo e a mineração influenciam a organização da cidade e o modo de vida da população. A convivência entre tradição mineradora, comunidade e cultura cria uma experiência autêntica, permitindo que visitantes aprendam sobre a rotina e a história viva da cidade. Visitar Wieliczka é mais do que ver uma mina. É entender como história, cultura e cotidiano se entrelaçam, proporcionando aprendizado e conexão real com a Polônia. Varsóvia. No coração da Polônia, Varsóvia é uma cidade que carrega marcas profundas do passado. Não se trata apenas de monumentos, mas do jeito que a cidade vive hoje, moderna, dinâmica, com pessoas que lidam com a história sem se prender a ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte da cidade foi destruída. Ruas inteiras desapareceram e famílias perderam tudo. Hoje, os edifícios reconstruídos misturam arquitetura antiga com construções contemporâneas, mostrando a força de quem reconstruiu Varsóvia. Stare Miasto. O centro histórico é reconstruído pedra por pedra. Não é um cenário falso andar por aqui, é sentir o passado misturado com a rotina diária de moradores, cafés e lojas de Varsóvia.
Varsóvia é cheia de contrastes arranha-céus modernos, ao lado de igrejas seculares, ruas movimentadas próximas de parques silenciosos. Cada bairro mostra um pedaço diferente da cidade. O dia a dia em Varsóvia é concreto. Mercados cheios, gente indo ao trabalho ou à escola, cafés com estudantes e trabalhadores bicicletas passando por todo o canto. É uma cidade que se move rápido, mas sem ostentação. Museus e centros culturais de Varsóvia contam histórias de resistência e arte, mas também abrigam cursos, oficinas e apresentações locais. A cidade não revive apenas na arquitetura, mas na vida cultural de cada dia. As pessoas em Varsóvia são diretas e acolhedoras. Um vendedor no mercado conversa sobre a rotina. Um estudante explica a história de um prédio antigo e você sente que a cidade é feita por gente real. O rio Vístula corta Varsóvia e se torna ponto de encontro de corredores ciclistas e famílias nos fins de semana. Não é sobre paisagem, é sobre como a cidade é usada, vivida e compartilhada. Varsóvia é resiliência em forma urbana. Quem passa pela cidade leva consigo não só fotos, mas a sensação de força, coragem e rotina de quem reconstrói e vive cada dia. Cracóvia. Localizada ao sul da Polônia, Cracóvia é uma cidade que mantém viva a história do país. Suas ruas estreitas, prédios antigos e praças movimentadas carregam séculos de cultura e tradição, mostrando uma cidade que vive e respira o passado sem se prender a ele. A cidade velha, Rynek, Główny, não é apenas um ponto turístico famoso. Moradores passeiam, cafés funcionam e mercados surgem diariamente mostrando a vida real da cidade e a rotina das pessoas em Cracóvia. Cracóvia possui forte presença cultural. Museus, galerias e teatros são usados diariamente por moradores, e os festivais de música, cinema e teatro mostram a cidade ativa, moderna e engajada com a criatividade local. A história é visível em cada canto de Cracóvia, do Castelo Wawel. A catedral, cada construção, guarda memórias de reis artistas e batalhas, lembrando que o passado aqui ainda faz parte do presente. A vida cotidiana em Cracóvia é prática e direta. Pequenos cafés, mercados de rua, estudantes andando de bicicleta, trabalhadores nos escritórios, tudo isso compõe a rotina real, longe dos cartões postais turísticos. O bairro de Kazimierz, em Cracóvia, mantém vivas as tradições judaicas com restaurantes, cafés e sinagogas. Andar por aqui é ouvir histórias de resistência e renovação e sentir a conexão da cidade com diferentes culturas. A gastronomia de Cracóvia é concreta e acolhedora. Pierogi de sopas quentes, carnes e pães artesanais mostram o cuidado com ingredientes locais e com a tradição familiar, revelando a essência da vida cotidiana. As pessoas em Cracóvia são diretas, hospitaleiras e orgulhosas da cidade. Conversar com um morador
revela curiosidade pelo mundo e vontade de compartilhar histórias de Cracóvia, tornando a experiência mais pessoal. Cracóvia é uma cidade que ensina a viver entre passado e presente, valorizando pequenas rotinas, história e cultura viva. Quem a visita leva consigo não só imagens, mas a sensação de estar caminhando por séculos de vida e aprendizado. Castelo de Malbork. Localizado na cidade de Malbork, no norte da Polônia, o Castelo de Malbork é considerado a maior fortificação de tijolos da Europa. Mas além da imponência, o que realmente define o local é a história viva contada por guias e pesquisadores. Construído pelos cavaleiros teutônicos no século XIII, o castelo serviu como sede administrativa e militar. Cada muralha, torre e sala revela como a vida da ordem influenciou a região e seu desenvolvimento. Durante a visita, é possível observar a rotina dos guias e conservadores que trabalham diariamente para manter o castelo acessível e seguro. Aprender sobre métodos de preservação é tão interessante quanto a própria história. As salas e salões históricos mostram mobiliário, armaduras e objetos do período medieval. Conversar com guias revela o contexto de cada peça, oferecendo aprendizado prático sobre a vida na época. A fortificação reflete técnicas de engenharia medievais. Observar as muralhas, torres e passagens ensina sobre planejamento militar, construção e estratégia da época. O castelo é cercado por áreas abertas e muros, que mostram como os espaços eram usados na prática: treinamento de cavaleiros, administração de recursos e vigilância da cidade. Malbork continua a ser um ponto de estudo e pesquisa. Estudantes, historiadores e visitantes aprendem diretamente com a cidade e os especialistas sobre a ordem teutônica e a vida medieval. Os moradores da cidade mantêm tradições locais e colaboram com eventos culturais no castelo. Isso mostra como história e vida contemporânea podem coexistir e se complementar. Visitar o Castelo de Malbork não é só admirar a arquitetura medieval. É uma experiência prática de aprendizado sobre história, preservação e rotina de uma fortaleza que moldou a região. Castelo de Książ. Localizado em Wałbrzych, no sudoeste da Polônia, Książ é um dos maiores castelos do país. Além da grandiosidade, o que realmente define o local é a história que pode ser explorada e aprendida diretamente durante a visita. Construído no século XIII, o castelo passou por diversas famílias nobres e acontecimentos históricos, incluindo a ocupação durante a Segunda Guerra Mundial. Cada sala e corredor
revela aspectos da política e vida cotidiana da época. Durante a visita, é possível observar guias e conservadores trabalhando. Aprender sobre os processos de manutenção e preservação do castelo mostra como a história é mantida viva na prática. As exposições internas mostram móveis, obras de arte e documentos históricos, permitindo entender como os nobres viviam e como a administração do castelo funcionava. O castelo é cercado por jardins e áreas externas que mostram como os espaços eram usados para lazer, reuniões e atividades diárias da nobreza. Xions também é um centro de pesquisa histórica. Estudantes, historiadores e visitantes aprendem sobre a arquitetura, os eventos políticos e a vida cotidiana que moldaram a região. A visita permite observar a integração entre passado e presente, eventos culturais e educativos são realizados sem comprometer a autenticidade histórica do castelo. Os moradores da região contribuem para a preservação do patrimônio e participam de atividades culturais, mostrando como história e vida moderna podem coexistir. Visitar o Castelo de Xions é uma experiência de aprendizado real sobre política, arquitetura e rotina histórica, permitindo compreender como a vida de gerações passadas ainda influencia a região hoje. Castelo de Ogrodzieniec. Localizado na região de Jura Krakowsko-Częstochowska, no sul da Polônia, o Castelo de Ogrodzieniec é uma fortaleza medieval construída no século XIV. Apesar das ruínas, o local oferece uma experiência direta de história e arquitetura prática. O castelo servia como ponto estratégico de defesa e residência de nobres. Cada muralha e torre revela técnicas de construção e estratégias militares da época. Durante a visita ao castelo de Ogrodzieniec, é possível observar a manutenção das ruínas e os guias explicando a história, mostrando como a preservação prática do patrimônio histórico funciona. O acesso às torres e passagens permite compreender a logística e o planejamento da vida dentro de um castelo medieval, incluindo a movimentação de pessoas e suprimentos. As ruínas do castelo de Ogrodzieniec ainda refletem a presença da ordem feudal e a influência dos proprietários ao longo dos séculos. Conversar com guias permite aprender sobre a administração local da época. O castelo de Ogrodzieniec também é usado para eventos culturais e educativos. Isso mostra como história e vida moderna podem se conectar de forma funcional e prática. A paisagem ao redor das ruínas do castelo de Ogrodzieniec ajuda a entender a importância estratégica do local. Colinas e florestas próximas explicam por que o castelo foi construído nesse ponto.
Os habitantes da região participam da preservação e da manutenção do castelo de Ogrodzieniec, mostrando como comunidade e história podem trabalhar juntas. Visitar o castelo de Ogrodzieniec é uma experiência concreta de aprendizado sobre arquitetura medieval, vida feudal e preservação histórica, permitindo uma conexão direta com o passado. Montanhas Tatra. Localizadas na fronteira entre a Polônia e a Eslováquia, as Montanhas Tatra são o ponto mais alto da região dos Cárpatos. Mais do que a beleza natural, o que define a experiência aqui é o contato direto com a vida das comunidades locais e com a cultura de montanha. A região abriga aldeias como Zakopane, onde a tradição dos Goraus, povo da montanha, se mantém viva. Caminhar pelas ruas e conversar com moradores permite aprender sobre artesanato, construção e costumes locais. Trilhas e caminhos permitem entender como a geografia influencia a vida cotidiana, transporte, agricultura de altitude e atividades de inverno como esqui e transporte de cargas em terrenos íngremes. As casas e chalés tradicionais mostram soluções práticas de construção para o frio e para a neve. Moradores explicam como técnicas antigas ainda são usadas na manutenção das casas e no dia a dia. A vida nas montanhas é marcada por trabalho e tradição. Criadores de gado, artesãos e comerciantes locais mantêm práticas antigas enquanto atendem às demandas de visitantes e do turismo. O contato com a natureza é educativo. Rios, florestas e trilhas mostram ecossistemas específicos e guias locais explicam flora-fauna e práticas de conservação que equilibram vida humana e ambiente natural. Eventos culturais e feiras locais permitem observar música, dança e artesanato típicos. Moradores participam ativamente, tornando a experiência autêntica e educativa. A região mostra como tradição e vida moderna coexistem. Estradas, transporte e acomodações modernas convivem com práticas centenárias, permitindo aprender com exemplos concretos. Explorar as Montanhas Tatra é mais do que admirar a paisagem. É entender a cultura de montanha, os desafios cotidianos e o equilíbrio entre tradição e modernidade. Lago Morskie Oko. Localizado nas Montanhas Tatra, perto de Zakopane, o Lago Morskie Oko é o maior e mais visitado lago da região. O que diferencia a visita não é apenas a paisagem, mas o contato direto com a vida de montanha e com os visitantes que mantêm a tradição da região viva. O acesso ao Lago Morskie Oko é feito por trilhas bem marcadas. Durante a caminhada,
É possível observar como os habitantes locais gerenciam transporte de suprimentos serviços para turistas e manutenção das trilhas. Casas de apoio e abrigos ao longo do caminho mostram soluções práticas para a vida em altitude, especialmente para quem trabalha ou vive nas montanhas. A rotina dos guardas-guias e condutores de cavalos que ajudam turistas a chegar ao Lago Morskie Oko mostra a interação entre tradição e serviços modernos. A caminhada permite aprender sobre a flora e a fauna da região, plantas específicas, aves e animais que se adaptaram à vida de montanha. Guias locais explicam práticas de conservação que equilibram visitação e proteção do ambiente. O Lago Morskie Oko possui uma história ligada à cultura local e às lendas da região. Conversas com moradores e guias revelam o significado cultural do local ao longo do tempo. Visitantes aprendem sobre a gestão de turistas em áreas naturais, controle de acesso, sinalização e manutenção do espaço, tudo feito para proteger o lago e a experiência de quem visita. A região mostra como a vida cotidiana e a preservação ambiental podem coexistir. Moradores e trabalhadores explicam técnicas práticas de convivência com o ecossistema local. Visitar o Lago Morskie Oko é mais do que admirar um lago. É compreender como cultura, rotina e cuidado ambiental se combinam, oferecendo aprendizado direto sobre a vida nas montanhas. Gdańsk. Gdańsk está na costa do Mar Báltico e é conhecida por seu porto que moldou a história econômica da Polônia. Não é apenas uma cidade turística. Aqui, o comércio e a vida cotidiana dos moradores mostram como a cidade funciona de verdade. O centro histórico mantém ruas antigas e edifícios restaurados, mas o que mais chama a atenção é como as pessoas vivem aqui. Estudantes indo para a universidade, comerciantes abrindo suas lojas, cafés cheios de moradores conversando. A cidade tem museus e centros culturais que vão além do turismo. Você pode participar de workshops de arte, visitar exposições sobre resistência histórica ou aprender sobre tradições marítimas, absorvendo conhecimento de forma prática. A Rua Longa e a Basílica de Santa Maria contam séculos de comércio e história. Mas o importante é ouvir histórias das pessoas que trabalham aqui, que conhecem cada detalhe de como a cidade se reconstruiu após guerras e crises. O bairro de Wrzest mostra a diversidade social e cultural de Gdańsk. Andar pelas ruas é perceber como diferentes comunidades, polonesas, alemãs e marítimas, convivem e influenciam a cidade de formas concretas, seja na comida, no comércio ou na vida diária. A gastronomia é prática e direta. Você encontra peixes frescos, sopas quentes e pratos típicos servidos nos mercados ou pequenos restaurantes, mostrando a cultura local e a rotina das famílias que cozinham diariamente. As pessoas de Gdańsk são diretas e acolhedoras. Conversar com um vendedor ou com um estudante revela curiosidade pelo mundo
e vontade de compartilhar experiências reais, não apenas histórias de turismo. A vida urbana é funcional. Bicicletas, transporte público e comércio ativo fazem a cidade se mover sem precisar de glamour. É uma cidade de trabalho, aprendizado e convivência cotidiana. Gdańsk ensina que história, cultura e vida cotidiana podem se conectar de forma concreta. Quem visita leva não só lembranças visuais, mas experiências reais de aprendizado, convivência e resiliência. Castelo de Wawel. O Castelo de Wawel está situado sobre a colina de Wawel, às margens do rio Vístula, no coração histórico de Cracóvia. Sua posição elevada não é apenas estratégica, mas simbólica, dominando visualmente a cidade e marcando o centro do poder polonês por séculos. Desde o século XI, Wawel funcionou como residência real e sede política. Reis foram coroados, decisões de Estado foram tomadas e o destino do país foi moldado dentro de seus muros. Arquitetonicamente, o castelo reflete camadas de tempo. Elementos românicos, góticos, renascentistas e barrocos coexistem, resultado de sucessivas reconstruções após incêndios, guerras e mudanças dinásticas. O pátio interno renascentista é um dos espaços mais marcantes. Arcadas elegantes criam uma sensação de ordem e equilíbrio, contrastando com a solidez defensiva das muralhas externas. A Catedral de Wawel, integrada ao complexo, abriga túmulos reais, sinos históricos e relíquias nacionais. Não é apenas um edifício religioso, mas um espaço de memória coletiva da nação polonesa. Lendas também fazem parte da experiência. A mais conhecida é a do Dragão de Wawel, criatura mítica que, segundo a tradição, habitava uma caverna ao pé da colina, conectando o castelo ao imaginário popular. Durante períodos de ocupação estrangeira, o castelo de Wawel perdeu sua função real, mas nunca deixou de representar identidade e resistência cultural. Mesmo esvaziado de poder, manteve força simbólica. Para o viajante, visitar o Castelo de Wawel é mais do que observar exposições. É percorrer corredores onde história, política, religião e mito se entrelaçam em silêncio contínuo. O Castelo de Wawel permanece como um eixo cultural da Polônia. Não é apenas um marco arquitetônico, mas um espaço onde o passado ainda estrutura a compreensão do presente. Floresta de Białowieża. Localizada na fronteira com Belarus, Białowieża é uma das últimas florestas primárias da Europa. Mais do que um destino natural, oferece uma imersão na convivência entre os seres humanos e a vida selvagem ao longo dos séculos.
A floresta é famosa pelos bisontes europeus, mas também abriga veados javalis e aves raras. Guias locais explicam como esses animais são protegidos e de que forma a comunidade participa da conservação. Trilhas permitem caminhar entre árvores centenárias e aprender sobre espécies nativas, manejo florestal e a interação entre pessoas e natureza que moldou a região. Pequenas vilas ao redor da floresta revelam o cotidiano de quem convive intimamente com a natureza. Moradores compartilham histórias sobre a fauna, técnicas de manejo florestal e tradições locais preservadas até hoje. Eventos culturais incluem pequenas exposições e festivais ligados às tradições regionais, destacando a relação entre comunidade e natureza e preservação ambiental. A floresta também revela a relação da comunidade com o rio Narevka, utilizado para pesca, transporte e lazer, demonstrando como os recursos naturais moldam a vida cotidiana. Guias locais oferecem caminhadas educativas explicando plantas medicinais, espécies animais e histórias de conservação que tornam cada visita uma experiência de aprendizado. A convivência entre floresta, animais e comunidade cria uma sensação de imersão completa, permitindo que os visitantes compreendam a história viva da região. Visitar a floresta de Białowieża é mais do que caminhar entre árvores. É compreender como natureza, cultura e tradição se entrelaçam, oferecendo aprendizado e uma conexão real com a Polônia. Montanhas Bieszczady. Localizadas no sudeste da Polônia, na fronteira com a Ucrânia e a Eslováquia, as Montanhas Bieszczady são uma região remota e pouco habitada. Mais do que paisagens, a experiência aqui é entender como as pessoas vivem em harmonia com a natureza e preservam tradições locais. As aldeias da região mantêm práticas antigas, criação de gado, coleta de produtos da floresta e construção de chalés de madeira. Conversar com moradores permite aprender sobre técnicas de sobrevivência e gestão de recursos naturais. Trilhas e caminhos permitem observar o trabalho diário de guias-guardas florestais e trabalhadores locais que mantêm trilhas e infraestrutura de forma sustentável. A fauna e a flora locais são parte do aprendizado. Guias explicam como as espécies se adaptaram ao ambiente montanhoso e como a população local convive com elas. Eventos culturais e pequenos encontros comunitários mostram música tradicional, artesanato e histórias locais, oferecendo uma experiência autêntica do estilo de vida das Montanhas Bieszczady. O clima e o terreno exigem planejamento diário, transporte, alimentação e cuidados com o gado. São ajustados às condições naturais, permitindo aprender como a rotina se adapta à geografia. Moradores compartilham histórias e conhecimentos sobre a região, mostrando como a tradição oral e a experiência prática são usadas no cotidiano. A região combina isolamento com vida comunitária ativa.
A interação com visitantes e turistas mostra como tradição e modernidade podem coexistir de maneira funcional. Explorar as montanhas Bieszczady é mais do que aventura. É aprender diretamente sobre cultura de montanha, rotina prática e convivência com a natureza, proporcionando uma experiência educativa e real. Kazimierz Dolny. Localizada às margens do rio Vístula, Kazimierz Dolny é uma cidade pequena, mas cheia de história. O que realmente define a experiência aqui é entender como arte, comércio e vida cotidiana se entrelaçam nas ruas e praças. A cidade é conhecida por suas casas renascentistas e ruas de paralelepípedos. Cada edifício conta histórias de comerciantes, artistas e famílias que viveram aqui ao longo dos séculos. Caminhar por Kazimierz Dolny é observar artistas trabalhando, pequenas galerias e oficinas onde técnicas tradicionais ainda são usadas diariamente. As igrejas e capelas revelam a diversidade religiosa e a importância da fé na vida cotidiana. Guias e moradores explicam como celebrações e rituais moldam o ritmo da cidade. O mercado central ainda funciona como no passado, com comerciantes vendendo produtos locais, arte e lembranças. É um ponto de aprendizado sobre economia e tradição locais. Kazimierz Dolny é famosa por seus festivais. O Festival de Pintura de Verão reúne artistas locais e visitantes para criar e exibir obras pelas ruas, mantendo viva a tradição artística. Outro destaque é o Festival de Jazz e Música Popular, combinando música contemporânea com influências locais. Além disso, celebrações religiosas, como a festa de Corpus Christi, mostram a importância da fé e das tradições comunitárias. Trilhas e áreas próximas ao rio permitem entender como o terreno e o rio influenciam a vida, transporte e atividades de lazer dos moradores. A rotina da cidade mostra a convivência entre tradição, arte e comunidade, oferecendo uma visão autêntica da vida local. Visitar Kazimierz Dolny é aprender diretamente sobre história urbana, arte local, festivais e vida comunitária, proporcionando uma experiência educativa e real para quem quer conhecer a cultura polonesa de perto. Giewont. Localizada nos Tatras, perto de Zakopane, Giewont é um dos picos mais conhecidos da Polônia. Mais do que montanha, ela representa um ponto de encontro entre natureza, espiritualidade e tradição local. A trilha até o cume oferece contato direto com a flora alpina e a fauna local, incluindo marmotas, águias e veados. Guias explicam como esses animais vivem e como o ambiente montanhoso é protegido. Subir Giewont é também uma experiência cultural. Peregrinos fazem a trilha para chegar à cruz no topo,
mostrando a importância da fé e das tradições locais. Ao longo da trilha, pequenas comunidades montanhesas oferecem informações sobre técnicas de caminhada, história local e conservação da natureza. Eventos locais incluem caminhadas guiadas, pequenas celebrações de santos padroeiros e encontros de alpinistas, mantendo viva a tradição de montanhismo e espiritualidade. O ambiente natural é marcado por trilhas bem cuidadas, áreas de descanso e mirantes, permitindo observar a fauna e aprender sobre o ecossistema alpino. Guias locais oferecem informações educativas sobre a geologia, espécies vegetais e animais, tornando cada visita uma oportunidade de aprendizado. A convivência entre montanha, peregrinos e comunidade cria uma experiência única, permitindo que visitantes compreendam como natureza e tradição se entrelaçam. Visitar Gievont é mais do que escalar um pico. É vivenciar história, cultura e natureza de forma integrada, oferecendo aprendizado e conexão real com os Tatras e a Polônia. Lublin. Situada no leste da Polônia, Lublin é uma cidade histórica com forte influência cultural e acadêmica. Ela combina arquitetura medieval, universidades e tradição artística em um ambiente urbano em transformação. O Castelo de Lublin é o coração histórico da cidade. Guias explicam sua importância militar e política e como ele testemunhou eventos que moldaram a região ao longo dos séculos. As ruas do centro histórico mantêm construções medievais e renascentistas, com museus e centros culturais que mostram a história e o desenvolvimento artístico da cidade. Lublin é conhecida por sua vida acadêmica vibrante. Universidades e escolas oferecem programas de arte, ciência e cultura local, permitindo aos visitantes observar a rotina estudantil e a troca intelectual. A cidade preserva parques e áreas verdes onde moradores caminham, praticam esportes e observam aves como corvos e pombos, mostrando convivência harmoniosa entre natureza e vida urbana. Eventos culturais incluem festivais de teatro, exposições de arte e apresentações musicais, conectando moradores e visitantes com a tradição artística da região. A vida cotidiana mostra estudantes, professores e profissionais em interação constante. A cidade tem uma energia intelectual que se percebe nas ruas, bibliotecas e centros culturais. Guias locais compartilham histórias sobre a cidade, desde o desenvolvimento do centro histórico até o impacto cultural da vida acadêmica, tornando cada visita educativa e envolvente. Visitar Lublin é experimentar a fusão de história, cultura e vida urbana contemporânea, oferecendo aprendizado,
conhecimento local e uma conexão real com o leste da Polônia.